A sombra da guerra. A ascensão da ciência distorcida. A Segunda Guerra Mundial. Um dos períodos mais sombrios da história da humanidade. A ciência, que deveria ser um farol de esperança, foi distorcida pelo regime nazista. Médicos e cientistas realizaram experimentos desumanos em prisioneiros. Os campos de concentração se tornaram laboratórios macabros. A ideologia nazista buscava justificar o injustificável. Acreditavam na criação da raça ariana perfeita. Experimentos de congelamento e pressão atmosférica destacam-se pela crueldade. Homens, mulheres e crianças sofriam em nome de uma ciência corrompida. Resultados questionáveis deixaram uma cicatriz profunda na história. O inferno congelado. Experimentos de congelamento em humanos. No frio brutal dos campos de concentração, os nazistas criaram um novo círculo do inferno. Imagine ser jogado em um tanque de água gelada. A cada grau que a temperatura da água cai, a dor se torna mais intensa, seus músculos se contraem, seus órgãos internos começam a falhar. Essa era a realidade enfrentada por inúmeras vítimas. Homens, muitos deles judeus, eram selecionados para esse tormento. Despidos de suas roupas, eram imersos em tanques de água gelada. A temperatura da água causava dor excruciante. Os gritos das vítimas eram ignorados pelos médicos. Os nazistas registravam cada mudança fisiológica. Monitoravam a temperatura corporal, a frequência cardíaca, a pressão arterial. Buscavam entender os mecanismos da hipotermia. Mas a crueldade não se limitava aos tanques de água gelada. Em outros experimentos, prisioneiros eram expostos a temperaturas congelantes. Despidos e amarrados a macas, eram deixados à mercê dos elementos. A neve caindo sobre seus corpos nus. O vento cortante congelando sua pele. Muitos morreram congelados, transformados em estátuas de gelo. Nas garras do frio. Os efeitos físicos da hipotermia extrema. Os experimentos de congelamento, além da crueldade inimaginável, revelaram os efeitos devastadores da hipotermia extrema no corpo humano. À medida que a temperatura corporal cai, o corpo luta para manter suas funções vitais. O coração, o pulmão e o cérebro, privados do calor essencial, começam a falhar. Os primeiros sintomas da hipotermia, como tremores intensos e confusão mental, rapidamente evoluem para um estado de torpor. A pele, antes rosada, assume uma palidez cadavérica. Os lábios e as extremidades do corpo ficam azulados, evidenciando a falta de oxigênio. À medida que a hipotermia se agrava, as funções cerebrais se deterioram. A vítima pode apresentar comportamento irracional, alucinações, perda de consciência. O coração, lutando para bombear sangue para os órgãos vitais, começa a bater de forma irregular. Em casos extremos de hipotermia, a morte ocorre por parada cardíaca ou respiratória. O corpo, incapaz de manter a temperatura interna, sucumbe ao frio implacável. Além da resistência, a busca pela reversão da morte por frio. A morte por congelamento, embora pareça irreversível, fascinava a mente doentia dos médicos nazistas. Eles acreditavam que, ao desvendar os segredos da hipotermia, poderiam reverter a morte por frio e trazer suas vítimas de volta à vida. Para testar suas teorias, submetiam os prisioneiros a métodos de reaquecimento brutais e muitas vezes letais. Alguns eram imersos em banhos quentes, na esperança de que o calor extremo pudesse reanimar seus corpos congelados. Outros eram cobertos com cobertores aquecidos ou expostos à luz de lâmpadas infravermelhas. No entanto, esses métodos de reaquecimento rápido, em vez de salvar as vítimas, muitas vezes pioravam seu estado. A mudança brusca de temperatura causava choque no organismo, danificando ainda mais os tecidos e órgãos já debilitados. Os experimentos de reanimação, além de cruéis,
eram muitas vezes realizados sem qualquer base científica. Muitos médicos nazistas acreditavam em métodos folclóricos e superstições, como esfregar o corpo da vítima com neve ou administrar-lhes bebidas alcoólicas. Subindo para a crueldade, os experimentos de pressão atmosférica. Enquanto alguns prisioneiros sofriam nas garras do frio, outros eram submetidos a um tipo diferente de tortura, os experimentos de pressão atmosférica. Nesses experimentos cruéis, os nazistas simulavam as condições extremas encontradas em grandes altitudes. Buscavam entender como o corpo humano reagiria à falta de oxigênio e à queda brusca da pressão atmosférica. As cobaias humanas, mais uma vez prisioneiros dos campos de concentração, eram trancadas em câmaras de baixa pressão. Essas câmaras, que lembravam grandes cilindros de metal, eram capazes de simular as condições encontradas em altitudes superiores a 20.000 metros. À medida que a pressão dentro da câmara diminuía, o ar se tornava rarefeito, dificultando a respiração. As vítimas, lutando para respirar, sentiam o aperto no peito, a tontura, a náusea. Muitas desmaiavam devido à falta de oxigênio. Em alguns experimentos, os nazistas simulavam a descompressão rápida, que ocorre quando um avião sofre uma despressurização repentina em voo. Nesses casos, a pressão dentro da câmara era reduzida de forma brusca, causando dor intensa nos ouvidos, sangramento nasal, hemorragia interna. Ar rarefeito, sofrimento imenso, impacto da altitude simulada. Os experimentos de pressão atmosférica, além de cruéis, deixavam sequelas físicas e psicológicas profundas em suas vítimas. A falta de oxigênio, conhecida como hipóxia, afetava principalmente o cérebro, o coração e os pulmões. A hipóxia cerebral, causada pela redução do fluxo sanguíneo para o cérebro, provocava confusão mental, perda de coordenação motora, alucinações. Em casos extremos, podia levar ao coma e à morte cerebral. O coração, privado de oxigênio, batia de forma irregular e acelerada, tentando compensar a falta de ar. A pressão arterial aumentava drasticamente, sobrecarregando os vasos sanguíneos e aumentando o risco de derrames e ataques cardíacos. Os pulmões, lutando para absorver oxigênio do ar rarefeito, se enchiam de líquido, causando edema pulmonar. As vítimas sentiam dor intensa ao respirar, tossiam sangue e, em alguns casos, morriam por asfixia. Legado da barbárie, ética médica e lições para o futuro. Os experimentos médicos nazistas, incluindo os de congelamento e pressão atmosférica, representam um capítulo obscuro da história da medicina. Esses experimentos, realizados sem qualquer respeito pela dignidade humana, violaram todos os princípios éticos que regem a pesquisa médica. Após a guerra, o mundo se viu diante da atrocidade desses experimentos. O julgamento dos médicos nazistas em Nuremberg em 1947 estabeleceu um marco na ética médica. O Código de Nuremberg, criado a partir desse julgamento, define princípios básicos para a pesquisa médica ética, incluindo o consentimento informado, a avaliação de riscos e benefícios e a proibição da tortura e tratamento desumano. Os horrores revelados durante os julgamentos de Nuremberg serviram como um alerta para a comunidade médica internacional. A necessidade de se estabelecer limites éticos para a pesquisa médica ficou evidente. Os experimentos nazistas mostraram ao mundo o que acontece quando a ciência é colocada a serviço da barbárie. Recordação. Sombria, lições eternas. Honrando as vítimas, condenando a atrocidade. Os experimentos médicos nazistas, embora realizados há mais de 70 anos, ainda ecoam no presente. É nosso dever lembrar das vítimas, honrar sua memória e garantir que atrocidades como essas nunca mais se repitam. A história dos experimentos de congelamento e pressão atmosférica
serve como um lembrete constante da importância da ética na pesquisa científica. Devemos garantir que a ciência seja sempre utilizada para o bem da humanidade, e não como um instrumento de tortura e extermínio. Devemos também combater o negacionismo histórico e garantir que as futuras gerações conheçam a verdade sobre os horrores do passado. A educação é a arma mais poderosa contra a intolerância, o preconceito e a barbárie. Que a memória das vítimas sirva como um farol para guiar nossos passos em direção a um futuro mais justo e humano. Um futuro onde a ciência seja utilizada para curar e não para matar. Um futuro onde a dignidade humana seja sempre respeitada.